Na primeira aula, a gente vai entrar num assunto bastante importante e vocês vão logo entender a relevância desse assunto para a aerodinâmica computacional, que é a modelagem de sistemas físicos. Então, na realidade, o modelo físico, o que ele tenta fazer é ilustrar, dentro de um certo grau de aproximação, um fenômeno físico específico. Um exemplo que a gente pode pensar muito rapidamente, e que nos remete aí ao entendimento da física simples, é usar uma equação do tipo P igual mg, é um enunciado aí da segunda lei de Newton, e que a gente usa no dia a dia para várias aproximações quando a gente está pensando em calcular as forças que agem sobre um objeto na proximidade do centro da Terra. Por outro lado, em umas situações como, por exemplo, o voo de uma espaçonave em órbita terrestre, a hipótese de que a gravidade é um vetor constante não é mais válida. A gente precisa levar em conta, portanto, esses efeitos adicionais para que a gente possa recuperar exatamente o comportamento dinâmico que é típico aí de órbitas espaciais ou de mecânica espacial. Então, o que é importante a gente sempre entender, e essa é a primeira mensagem principal, é que sempre que a gente estiver usando um certo modelo, que é o que vai acontecer na maioria do tempo, a gente precisa entender bem as limitações e as hipóteses por trás daquele modelo para que as predições que a gente faça sejam as melhores possíveis. E esse é um dos aspectos fundamentais por trás do entendimento de ferramentas de aerodinâmica computacional, como também de vários outros pontos aí, ou outros vários assuntos de engenharia e da física. Especificamente no caso da aerodinâmica, o que nos interessa quando pensando em simulações e em modelos físicos é modelar uma série de fenômenos físicos, geralmente complexos e muitas vezes que interagem entre si, portanto bastante não lineares, e que representam o escoamento do fluido, no nosso caso vai ser o ar, ao redor de uma aeronave. Portanto, a gente vai, ao longo desse curso, olhar uma série de modelos que tentam representar essa física complexa e depois vamos olhar também técnicas numéricas e software, para resolver esses modelos e nos dar uma resposta que nos indique a física que está acontecendo. Esse é o objetivo sempre principal e para isso a gente precisa sempre recorrer à modelagem de sistemas físicos. Quando a gente fala em mecânica dos fluidos e, portanto, quando a gente fala em aerodinâmica, pelo menos aerodinâmica de aeronaves convencionais que voam nos níveis de atmosfera mais próximos aí à Terra, a gente está conversando geralmente sobre um modelo que é encapsulado nas equações de Navier-Stokes. Você deve ter ouvido falar nas equações de Navier-Stokes nos cursos de mecânica dos fluidos ou mesmo de aerodinâmica durante a graduação. A ideia das equações de Navier-Stokes é que elas representam, através de um framework matemático, a dinâmica do movimento das partículas de um fluido, ou do fluido como visto, na verdade, como um contínuo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse módulo e principalmente no módulo 2. Mas as ideias principais ou alguns conceitos fundamentais que eu gostaria que vocês já tivessem em mente quando a gente fala das equações de Navier-Stokes é que, primeiro, elas são equações diferenciais parciais, portanto, elas envolvem derivadas com relação a mais de uma variável independente. Elas apresentam grandes não linearidades e a gente vai ver em seguida que essas não linearidades são exatamente o ponto crucial que implicam na ausência de solução analítica para a maioria dos casos de interesse quando a gente fala em equações de Navier-Stokes. A gente vai ver também que as equações de Navier-Stokes, na verdade, elas apresentam um sistema de equações que encapsulam alguns fenômenos fundamentais da física, como, por exemplo, a lei de conservação de massa, o balanço da quantidade de movimento e a conservação de energia. Então, essencialmente, a gente está olhando um framework matemático que encapsula esses fenômenos fundamentais que nos são familiares do estudo aí da física. Então, para a gente começar apenas olhando essas equações, a gente não vai agora entrar no detalhe a fundo, porque faremos isso no módulo 2, mas nós temos aqui as equações de Navier-Stokes, a gente vai conversar muito sobre elas aí ao longo do curso. Então, a primeira equação de Navier-Stokes, que a gente vê aqui em cima, é a equação da quantidade de movimento, que enuncia, na verdade, a conservação da massa. Então, a gente está vendo essa equação aqui no topo, na sua versão mais generalista, que é uma versão compressível e não estacionária. Vamos conversar mais sobre isso em seguida. Depois, aqui no meio, nós vemos as equações de quantidade de movimento. Na verdade, são 3 equações que estão escritas de forma compacta, usando o que a gente chama de notação indicial. Então, na notação indicial, essencialmente, o índice que não é repetido, como, por exemplo, nesse primeiro termo, nós temos o índice I. Esse índice I indica a componente, como nós somos, na maioria das vezes,